Antes de tudo, siga o canal, deixa seu like. Meu nome é Elizabeth, mas quase ninguém me chama assim. Desde que comecei a lecionar, virei simplesmente professora Beth. Um apelido que soa doce, próximo, quase íntimo. E talvez isso diga muito sobre mim. Naquela manhã, enquanto dirigia até a nova escola, senti aquela mistura conhecida de ansiedade e expectativa. Começar em um lugar novo sempre me despertava algo por dentro, não medo, mas curiosidade. Eu estava separada há 2 anos, depois de um casamento longo que se desgastou aos poucos, como um tecido velho. Desde então, aprenderá a viver sozinha, a me olhar no espelho com mais honestidade e a reconhecer algo que sempre esteve ali. Eu era uma mulher bonita e sabia disso. Não por vaidade exagerada, mas por consciência. Meu corpo, meus cabelos bem cuidados, o jeito como meus vestidos se ajustavam sem esforço. Eu gostava de me sentir feminina, mesmo, ou talvez principalmente, sendo professora. Quando estacionei em frente ao colégio, respirei fundo antes de sair do carro. O prédio era antigo, mas bem conservado, daqueles que carregam histórias nos corredores. Ajustei o vestido azul marinho, passei a mão pelos cabelos e segui até a secretaria. Bom dia, você deve ser a nova professora de literatura, disse a secretária, me olhando de cima a baixo por um segundo a mais do que o necessário. Sou eu mesma, Elizabeth, mas pode me chamar de Beth, respondi sorrindo. Poucos minutos depois, a coordenadora me conduzia pelos corredores, apresentando-me a alguns professores. Apertos de mão, sorrisos educados, comentários sobre alunos difíceis e turmas barulhentas. Tudo dentro do esperado, até que entramos na sala dos professores. Foi ali que eu vi pela primeira vez. Ele estava encostado na mesa, camisa social clara com as mangas dobradas até os cotovelos, conversando com outro professor. Quando levantou os olhos e me viu, houve uma pausa mínima, quase imperceptível, mas suficiente para que nossos olhares se encontrassem. E algo aconteceu. Não foi amor à primeira vista. Foi algo mais sutil. Um choque silencioso. Um reconhecimento estranho. Rodrigo, está aí a nova professora de literatura, a professora Beth, disse a coordenadora. Ele se aproximou e estendeu a mão. Quando nossos dedos se tocaram, senti um calor rápido subir pelo braço. Ridículo, pensei. Absolutamente ridículo. Prazer, Rodrigo, disse ele com um sorriso fácil, confiante demais para ser apenas educação. O prazer é meu, respondi, mantendo o tom profissional, embora meu corpo tivesse discordado de mim. Os olhos dele demoraram um segundo a mais em mim. Não foi grosseiro, foi interessado. Curioso, e consciente do efeito que causava. Mais tarde, sozinha na sala que me designaram, tentei me concentrar nos planos de aula, mas a imagem de Rodrigo insistia em voltar. O jeito como ele falava, como se movia, como me olhou. Sacudi a cabeça, tentando afastar aquilo. Ele é casado, lembrei a mim mesma. A coordenadora mencionara rapidamente 5 anos de casamento. Homens casados não faziam parte dos meus planos. Eu já tinha vivido frustrações suficientes. Mas o destino, ou a rotina escolar, parecia ter outros planos. Na hora do intervalo, fui até a cantina. Enquanto mexia o café, senti alguém se aproximar. Primeira semana costuma ser puxada, disse a voz atrás de mim. Virei-me devagar. Rodrigo, estou sobrevivendo, respondi sorrindo de leve. Se precisar de ajuda para se adaptar, posso ser um bom guia, disse ele, num tom que não era exatamente inocente. Ergui uma sobrancelha. Imagino que a escola inteira já esteja bem mapeada por você. Ele riu, um riso baixo. Nem tudo. Ainda há lugares interessantes para descobrir. Houve um silêncio carregado entre nós. Não era o que ele dizia, mas como dizia. O olhar firme, direto, sem pressa. Aquilo me incomodou e me provocou. Rodrigo é casado, não é? Perguntei, sem rodeios. Ele suspirou como quem já esperava a pergunta. Sou. Há 5 anos. Mas fez uma pausa, meu casamento está no fim. Já não existe mais como deveria. Eu assenti sem comentar. Já ouvirá esse discurso antes. Mesmo assim, algo dentro de mim quis acreditar. Quando ele se afastou, fiquei ali, segurando o copo de café já frio, sentindo uma inquietação que eu não experimentava havia muito tempo. Não era apenas atração, era o início de algo perigoso. Eu sabia. E ainda assim, uma parte de mim estava curiosa demais para recuar. Nos dias seguintes, tentei me convencer de que tudo não passava de impressão inicial. Escola nova, rotina nova, pessoas novas. Era natural que alguém chamasse mais atenção. Eu repetia isso para mim mesma enquanto organizava meus materiais, enquanto escrevia no quadro, enquanto caminhava pelos corredores tentando parecer absolutamente centrada. Mas Rodrigo estava lá, sempre.
Na sala dos professores, sentava-se algumas cadeiras distante, mas seus olhos pareciam me encontrar com facilidade desconcertante. Não me encarava de forma descarada, era pior. Olhava de lado, rápido, como se estivesse apenas observando o ambiente, mas eu sentia. E sentia porque meu corpo reagia. Eu, que sempre me orgulhara de ser racional, me via ajeitando o cabelo antes de entrar na sala dos professores, escolhendo com mais cuidado os vestidos, as saias que marcavam a cintura sem exagero. Não para provocar, eu dizia, mas porque gostava de me sentir bem. Só isso. Na quarta-feira, ele apareceu na porta da minha sala no fim da aula. Professora Beth? Disse, apoiando-se no batente. Os alunos ainda estavam saindo ruidosos, mas percebi alguns olhares curiosos. Rodrigo tinha presença, e sabia disso. Pois não? Respondi, mantendo a voz firme. A coordenadora pediu para eu te entregar isso, estendeu um papel, sobre o conselho de classe. Peguei o papel, mas nossos dedos se tocaram de novo. Um contato rápido demais para ser um acidente. Meu estômago se contraiu. Obrigada, disse. Ele não se moveu. Continuou ali, observando-me arrumar os livros sobre a mesa. Você dá aula muito bem, comentou. Você já assistiu alguma aula minha? Perguntei, surpresa. Passei no corredor ontem. A porta estava aberta. Você prende a atenção deles. O tom era neutro, mas o olhar dizia outra coisa. Fechei o último livro com mais força do que o necessário. Isso faz parte do trabalho, respondi. Nem sempre. Algumas pessoas têm algo a mais. Levantei os olhos para ele. Por um segundo, nenhum de nós falou nada. O silêncio entre nós parecia denso, quase palpável. Ele foi o primeiro a se afastar. Bom, qualquer coisa, estou por aqui. Quando ele saiu, sentei-me na cadeira e respirei fundo. Isso está indo longe demais, pensei. E ainda nem tinha começado. Na sexta-feira, houve uma reunião pedagógica que se estendeu além do horário. Quando terminou, a maioria foi embora rapidamente. Eu ainda guardava minhas coisas quando ouvi passos atrás de mim. Vai direto para casa? Perguntou Rodrigo. Vou. Estou exausta. Eu também. Pensei em passar ali na esquina para tomar um café. Nada demais, só para desligar um pouco. Hesitei. Um café não era um crime. Não era traição. Não era nada. Tudo bem, respondi antes que minha razão encontrasse argumentos melhores. O café era pequeno, quase vazio. Sentamos um de frente para o outro. Pela primeira vez, longe do ambiente escolar, percebi detalhes que antes me escapavam. A barba por fazer, o cheiro discreto de perfume, o jeito como ele se inclinava levemente para frente quando falava comigo. Você é diferente das outras professoras, disse ele, depois de alguns minutos de conversa banal. Diferente como? Mais presente. Mais mulher. Meu coração acelerou. Rodrigo, acho que você está cruzando uma linha. Ele não pareceu surpreso. Talvez, mas eu precisava dizer, desde o primeiro dia. Cruzei os braços, num gesto defensivo que não enganou nem a mim mesma. Você é casado. Sou, respondeu sem hesitar, mas meu casamento acabou faz tempo. Dormimos em quartos separados. Conversamos apenas o necessário. Estou ficando ali por inércia. Olhei para a xícara de café. Já ouvirá aquilo antes. Promessas não ditas, finais anunciados que nunca chegavam. Eu não quero ser um erro, falei baixo. Você não seria. Seria um recomeço. Ergui os olhos devagar. Ele me olhava com intensidade, sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo. Você faz ideia do efeito que causa? Perguntou. Tenho, respondi. E é exatamente por isso que preciso ter cuidado. Ele sorriu de leve, um sorriso triste. Cuidado demais também pode ser uma forma de se esconder. Quando saímos do café, a noite estava fresca. Caminhamos até nossos carros em silêncio. Antes de se despedir, ele tocou meu braço. Apenas isso. Um toque breve, mas carregado de intenção. Boa noite, Beth. Boa noite, Rodrigo. Entrei no carro com as pernas levemente trêmulas. O caminho até casa pareceu mais longo do que o normal. Deitei-me mais tarde, encarando o teto, revivendo cada palavra, cada olhar. Eu sabia que estava à beira de algo perigoso. Sabia que aquele homem não era livre como dizia. Sabia que meu coração precisava de tranquilidade e não de confusão. Mas também sabia outra coisa, talvez ainda mais assustadora: eu queria vê-lo de novo. Depois daquela noite, nada mais foi simples. Na segunda-feira seguinte, entrei na escola com a sensação clara de que algo havia mudado dentro de mim. Não era visível para os outros, mas eu sentia no corpo. Um tipo de expectativa silenciosa, quase ansiosa. Como se cada corredor pudesse esconder um encontro. Como se cada passo pudesse me levar até ele. E levou.
Rodrigo estava no pátio, conversando com dois professores quando me viu. Seus olhos se iluminaram de leve, e o sorriso que surgiu não foi educado, foi pessoal, direcionado. Meu coração respondeu antes que eu pudesse controlar. Bom dia, professora Beth, disse ele, aproximando-se quando os outros se afastaram. Bom dia, respondi, tentando manter o tom neutro. Dormiu bem? A pergunta parecia simples demais, íntima demais. Dormi, menti. Na verdade, passei boa parte da noite acordada, revivendo aquele toque breve em meu braço, imaginando o que teria acontecido se eu tivesse ficado mais um minuto ali, sob aquele céu fresco. Que bom, ele respondeu, inclinando a cabeça levemente. Fiquei pensando se te deixei inquieta. Meu corpo inteiro reagiu àquela frase. Engoli em seco. Rodrigo, estamos na escola. Eu sei, disse ele, num tom baixo. Por isso estou apenas conversando. Mas o olhar dele dizia outra coisa. Dizia que ele me observava por inteiro, que me despia com os olhos sem pressa, sem culpa aparente. Durante a aula, percebi que minha concentração falhava. Peguei-me repetindo explicações, relendo o mesmo trecho do livro. Nunca fui assim. Sempre controlei bem minhas emoções. Mas agora algo escapava. No intervalo, encontrei-o novamente na sala dos professores. Ele estava sozinho, mexendo no celular. Quando entrei, levantou-se devagar. Você está diferente hoje, comentou. Diferente como? Mais tensa. Sorri sem humor em impressão sua. Ele se aproximou, diminuindo a distância entre nós até que eu sentisse o perfume dele novamente. Não me tocou. Não precisou. A proximidade já era suficiente para bagunçar tudo. Às vezes a gente sente quando alguém está lutando contra algo, murmurou. E você sente isso em mim? Perguntei, erguendo o olhar. Desde o café. Houve um silêncio carregado. O tipo de silêncio que grita tudo o que ninguém ousa dizer. Afastei-me primeiro. Rodrigo, isso não pode continuar assim. Assim como? Perguntou, fingindo inocência. Com essas conversas. Com esse clima. Ele cruzou os braços, me observando com calma. Eu não te forcei a nada, Beth. Só disse o que sinto. Você é casado. E você é uma mulher sozinha, respondeu sem agressividade. Uma mulher que também sente. A frase me atingiu em cheio porque era verdade. Eu sentia. Sentia a falta de ser olhada daquela forma, de ser desejada, não por obrigação, mas por escolha. Você não sabe nada sobre mim, retruquei. Sei que você se controla demais, disse ele, aproximando-se de novo, e que por trás dessa postura firme existe uma mulher que está cansada de ser correta o tempo todo. Meu corpo reagiu antes que eu pudesse responder. Um arrepio lento percorreu minha espinha. Você não deveria dizer coisas assim, falei, mas minha voz saiu mais baixa do que deveria. Talvez alguém precise dizer, respondeu ele. Fui salva pelo som do sinal. Afastei-me rapidamente, quase fugindo. Naquela tarde, ele me mandou uma mensagem. Não sei como conseguiu meu número. Talvez alguém da secretaria. Talvez o destino conspirando. Não quero te pressionar. Só não quero fingir que nada está acontecendo. Olhei para a tela por longos minutos. Poderia ignorar. Deveria ignorar. Mas respondi. Está acontecendo só na sua cabeça. A resposta veio quase imediata. Se fosse só na minha, você não teria respondido. Fechei os olhos. Ele tinha razão. Nos dias seguintes, nossos encontros se tornaram mais frequentes, embora sempre contidos. Conversas rápidas nos corredores, olhares prolongados, mensagens à noite. Nada explícito, nada concreto. E talvez isso fosse o mais perigoso. Eu me sentia viva, desejada, mas também culpada. Numa sexta-feira chuvosa, fiquei até mais tarde organizando provas. Quando saí da sala, encontrei Rodrigo no corredor vazio. Achei que você já tivesse ido, disse ele. Me atrasei. Ele olhou ao redor. O corredor estava silencioso. Posso te acompanhar até o carro? Assenti. Caminhamos lado a lado, ouvindo apenas o som distante da chuva. Perto da saída, ele parou. Beth, disse meu nome como se fosse algo precioso. Eu estou me apaixonando por você. Meu coração disparou. Não diga isso, pedi. Por favor. Por quê? Perguntou. Por que é errado? Ou porque você sente o mesmo? Não respondi. O silêncio foi resposta suficiente. Ele se aproximou. Desta vez, tocou meu rosto com a ponta dos dedos. Um gesto lento, respeitoso, quase reverente. Fechei os olhos por um segundo. Se eu ultrapassar um limite, me afaste, murmurou. Não me afastei, mas também não avancei. Ficamos ali, tão perto que eu sentia sua respiração. Meu corpo inteiro pedia mais. Minha razão gritava para parar. Ele se afastou primeiro, com visível esforço.
Ainda não, disse, mais para si mesmo do que para mim. Mas vai acontecer. Voltei para casa com o coração em guerra. Eu sabia que a linha invisível estava ali, entre nós. E sabia, com uma clareza assustadora, que eu estava cada vez menos disposta a respeitá-la. Perfeito. Seguimos mantendo a sensualidade no limite permitido, focando em tensão, desejo, conflitos internos e aproximação emocional. Depois daquela noite no estacionamento, algo se rompeu dentro de mim, não de forma brusca, mas como uma fissura silenciosa, dessas que vão se alargando aos poucos até comprometer toda a estrutura. Eu continuava sendo a professora Beth, pontual, organizada, respeitada. Entrava em sala com postura firme, conduzia discussões literárias com entusiasmo, sorria para os alunos. Por fora, nada havia mudado. Por dentro, tudo estava diferente. Rodrigo passou a ocupar meus pensamentos com uma frequência indecente. Eu me pegava lembrando do toque delicado em meu rosto, da forma como ele pronunciou meu nome, como se fosse algo íntimo demais para ser dito em voz alta. À noite, deitada sozinha, eu revivi aquele espaço mínimo entre nossos corpos que não chegou a ser atravessado e que ainda assim incendiou tudo. Na escola, fiz um esforço consciente para manter distância. Evitava a sala dos professores quando sabia que ele estaria lá. Mudava meus horários de intervalo. Mas Rodrigo parecia perceber cada tentativa minha de fuga. Você anda sumida, comentou ele numa manhã, quando me alcançou no corredor. Trabalho, respondi, sem parar de andar. Ele acompanhou meu passo, com calma. Ou medo. Parei. Virei-me lentamente. Medo de quê? De admitir que também está envolvida. Engoli em seco. Olhei ao redor, certificando-me de que estávamos sozinhos. Rodrigo, isso precisa parar, falei baixo. Estamos indo longe demais. Longe demais de onde? Perguntou, cruzando os braços. Da zona segura que te deixa confortável. E vazia? Aquela palavra me atingiu em cheio. Você não tem o direito de dizer isso, retruquei. Tenho o direito de dizer o que sinto, respondeu, aproximando-se um pouco mais. E sinto você cada vez mais distante, e cada vez mais presente ao mesmo tempo. Havia algo novo no olhar dele. Menos leveza, mais urgência. Meu casamento está por um fio, disse, num tom sério. Não é desculpa. É fato. Todos os casamentos estão por um fio, quando convém, respondi, talvez com mais dureza do que pretendia. Ele respirou fundo. Eu sei que você tem receio de ser só uma fuga para mim, mas você não é. Você é o que me fez perceber o quanto eu estava infeliz. A sinceridade na voz dele me abalou. Não porque eu acreditasse cegamente, mas porque queria acreditar. Naquela tarde, choveu forte. O céu escureceu cedo, e muitos professores foram embora mais cedo. Eu fiquei. Precisava corrigir redações, mas, na verdade, precisava de silêncio, de tempo para pensar. Quando ouvi passos no corredor, soube que era ele antes mesmo de olhar. Sabia que você ainda estaria aqui, disse Rodrigo, encostando-se na porta. Escola vazia não é um bom cenário para esse tipo de conversa, respondi. Não vim conversar, disse ele. Vim me despedir. Meu coração falhou uma batida. Como assim? Vou viajar no fim de semana. Preciso esfriar a cabeça. Me afastar um pouco, de você. Levantei-me devagar da cadeira. Acha que isso resolve? Não sei, admitiu. Mas ficar perto demais está me fazendo perder o controle. Aquela palavra ecoou em mim, controle. Aproximei-me dele. Não por impulso, por decisão. Eu também estou perdendo, confessei, finalmente. Ele me olhou com intensidade contida, como se aquela admissão fosse mais perigosa do que qualquer toque. Então por que insiste em resistir? Perguntou. Porque eu sei onde isso pode acabar, respondi. E tenho medo do preço. Rodrigo estendeu a mão, mas parou no meio do caminho. Você não precisa pagar sozinha, disse, num sussurro. O silêncio entre nós se encheu de tudo que não dizíamos. O ar parecia pesado. Eu sentia meu coração bater no ouvido, o corpo inteiro em alerta. Não hoje, falei, quase implorando. Por favor. Ele fechou os olhos por um segundo, como quem se segura no último fio de sanidade. Está bem, concordou. Mas saiba de uma coisa, Beth. Quando você me pede para parar, não é o seu corpo que fala. É só o medo. Ele saiu da sala, deixando atrás de si um rastro de inquietação. Passei o fim de semana inquieta. Cada mensagem que eu não recebia dele me deixava mais consciente da falta. No domingo à noite, meu celular vibrou. Volto amanhã. E continuo pensando em você. Não respondi, mas dormi mal. Na segunda-feira, quando vi entrando na escola, algo mudou. Ele estava mais sério, mais decidido. E eu, mais frágil. Nos encontramos no corredor lateral, aquele pouco movimentado.
Precisamos conversar, disse ele. Eu sei. Hoje, depois da aula. Sem desculpas. Assenti. Não porque estivesse pronta, mas porque já não conseguia fugir. Enquanto caminhava para minha sala, tive uma certeza assustadora. O que quer que acontecesse depois daquela conversa, nada mais seria apenas sugestão ou quase. Eu estava prestes a cruzar um limite, e no fundo já não tinha tanta certeza se queria ser impedida. Passei aquela manhã inteira em estado de suspensão. Dei aula no automático, corrigi exercícios sem realmente ler, respondi perguntas dos alunos com um sorriso treinado. Por dentro, porém, tudo estava voltado para o que viria depois. A conversa prometida, o encontro inevitável. Eu sabia que não seria apenas uma conversa. Quando o sinal final tocou, senti um aperto no peito. Arrumei meus materiais com lentidão excessiva, como se o tempo pudesse se dobrar à minha vontade. Mas ele não se dobrou. A porta da sala se abriu suavemente. Rodrigo, podemos ir até a biblioteca antiga, disse em voz baixa. Está fechada a esse horário. Assenti. Não confiei na minha voz. Caminhamos em silêncio pelos corredores quase vazios. Cada passo ecoava como um aviso que eu escolhia ignorar. A biblioteca ficava numa ala mais antiga da escola, pouco usada. Quando entramos, o cheiro de livros antigos e madeira encerada me envolveu. Ele fechou a porta atrás de nós. Ficamos ali, frente a frente, separados por poucos passos. A luz entrava filtrada pelas janelas altas, criando sombras suaves. Era um cenário perigosamente íntimo. Eu tentei me afastar, começou ele. Mas só serviu para confirmar uma coisa. O quê? Perguntei, mesmo sabendo. Que eu não quero mais fingir que você é só uma colega. Meu coração batia descompassado. Rodrigo, comecei, mas ele levantou a mão. Me deixa terminar. Eu sei que a situação é errada. Sei que você tem receio, mas também sei que quando estou perto de você, tudo em mim se cala, menos o que é verdadeiro. Aquelas palavras me atravessaram. Não eram ensaiadas, não eram vazias. E eu perguntei: Você já pensou no que isso faz comigo? Todos os dias respondeu, aproximando-se um passo. E é por isso que estou aqui, para saber se você sente o mesmo, ou se prefere que eu desapareça de vez. Meu corpo respondeu antes da minha razão. Dei um passo à frente também. A distância entre nós desapareceu. Eu sinto, confessei, num fio de voz. E é isso que me assusta. Ele ergueu a mão lentamente, dando-me tempo para recuar. Não recuei. Seus dedos tocaram meu braço, depois subiram até meu ombro. Um toque cuidadoso, quase respeitoso demais para o que carregava. Me diga para parar, murmurou. Não disse. Seu rosto se aproximou do meu e senti sua respiração misturar-se à minha. Quando seus lábios tocaram os meus, foi suave e contido, como se ele estivesse testando um limite invisível, mas foi o suficiente para que algo se rompesse de vez. O beijo não foi apressado. Foi carregado de tudo que ficou reprimido por semanas. Quando nos afastamos, minhas pernas estavam trêmulas. Isso não muda a realidade, sussurrei. Eu sei, respondeu. Mas muda a nossa. Ele me abraçou então, e aquele gesto simples foi mais intenso do que qualquer coisa. Meu rosto se acomodou contra o peito dele, e por um instante esqueci quem eu era, onde estava, quais regras deveria seguir. Quando nos afastamos, havia algo novo entre nós. Não mais tensão contida, mas consciência. Eu não posso prometer nada agora, disse ele. Só que não vou te tratar como um erro. Nem eu, respondi, mas precisamos ser cuidadosos. Ele assentiu, tocando meu rosto uma última vez antes de abrir a porta. Isso é só o começo, Beth. Voltei para casa em estado de choque suave. Eu tinha cruzado o limite. Não completamente, talvez, mas o suficiente para não poder voltar atrás fingindo que nada havia acontecido. Naquela noite, deitada na cama, toquei meus próprios lábios, ainda lembrando do beijo. Não havia arrependimento imediato. Havia expectativa, desejo e uma consciência clara de que o que quer que viesse a seguir exigiria escolhas difíceis. E eu já não tinha certeza se queria escolher o caminho mais seguro. Seguimos então com o cuidado de manter tensão, sensualidade e conflito emocional sem ultrapassar o limite permitido. Depois daquele beijo na biblioteca, nada mais foi inocente. Nem os corredores, nem os olhares, nem o silêncio. Nos dias seguintes, Rodrigo e eu entramos num acordo silencioso. Não falaríamos sobre o que aconteceu. Pelo menos não em público. Não na escola. Mantínhamos a mesma postura profissional, as mesmas conversas neutras diante dos outros. Quem nos visse de fora jamais imaginaria o que havia sido despertado ali, entre livros antigos e um beijo contido. Mas bastava um olhar. Quando nossos olhos se cruzavam, havia algo novo, mais profundo.
Não era mais curiosidade. Era posse contida. Reconhecimento. Eu sei mudo que fazia meu estômago se contrair, e isso começou a me cobrar um preço. Passei a ficar mais atenta aos horários dele, aos passos no corredor, aos sons que vinham da sala ao lado. Minha rotina passou a girar em torno de encontros mínimos, um bom dia mais demorado, uma troca rápida de mensagens, um comentário aparentemente banal carregado de duplo sentido. Hoje você está linda. Esse vestido deveria ser proibido. Não devia pensar em você durante a aula, mas pensei. Eu lia e relia aquelas mensagens à noite, sentada na cama, com o celular iluminando o quarto escuro. Sentia-me desejada como não me sentia havia anos. Viva, mulher. Mas, junto disso, vinha a culpa silenciosa, persistente. Numa quinta-feira, Rodrigo me chamou para conversar depois da aula. Não num lugar escondido, apenas caminhando pelo estacionamento. Eu falei com minha esposa, disse ele, sem rodeios. Meu coração disparou. Falou, como? Fui honesto. Disse que não estava mais feliz, que estava confuso, que precisava de um tempo. E você falou de mim? Perguntei, com a voz baixa. Ele negou com a cabeça. Não, isso é meu. Não quis te expor. Assenti, sem saber se aquilo me aliviava ou me incomodava mais. Ela chorou, continuou. E isso me fez sentir um canalha. Rodrigo, comecei. Eu sei o que você vai dizer, mas eu precisava ser sincero. Não só com ela, comigo. Paramos perto do meu carro. Ele me olhou com uma intensidade cansada. Eu não quero te arrastar para um caos, disse, mas também não consigo fingir que o que sentimos é passageiro. Respirei fundo. Eu não quero ser a mulher que aparece no meio do fim de um casamento, confessei. Já vivi coisas demais para aceitar esse papel. Ele se aproximou um pouco. Você não é a mulher do meio. Você é o que me fez perceber que eu já estava sozinho. O argumento era bonito e perigoso. Na escola, comecei a perceber olhares. Nada concreto, apenas sensações. Uma professora que observava demais. Um comentário atravessado. Uma pausa estranha quando Rodrigo e eu estávamos no mesmo ambiente. Cuidado, disse minha consciência. Vocês não são invisíveis. Numa tarde silenciosa, fiquei sozinha na sala dos professores. Rodrigo entrou e fechou a porta atrás de si. Não bevíamos, falei, antes que ele dissesse qualquer coisa. Eu sei, respondeu, mas precisava te ver. Ele parou diante de mim. Não me tocou. Apenas ficou ali, perto o suficiente para que eu sentisse o calor do corpo dele. Isso está ficando grande demais, murmurei. Porque respondeu. E fingir que não é só vai machucar mais. Levantei o olhar. E se no fim você voltar atrás? Perguntei. E se decidir consertar seu casamento? E eu ficar aqui com tudo isso dentro de mim? Ele respirou fundo, claramente afetado pela pergunta. Eu não tenho todas as respostas, disse, mas sei que não quero te perder. Aquilo não era promessa. Era verdade nua. E às vezes a verdade dói mais do que mentiras bem contadas. Naquela noite, chorei sozinha. Não por arrependimento, mas por consciência. Eu estava envolvida com um homem que ainda pertencia a outra vida. E, ao mesmo tempo, sentia que já não conseguia me desvincular emocionalmente. O desejo continuava ali forte e pulsante, mas agora vinha acompanhado de medo. Medo do julgamento, medo da exposição, medo de amar alguém que talvez não pudesse me escolher por inteiro. E ainda assim, quando o celular vibrou com uma mensagem dele, estou pensando em você, meu coração respondeu antes da razão. Talvez o amor comece assim, não como uma decisão, mas como uma rendição lenta. Continuamos. Naquela semana, a escola pareceu menor, os corredores mais estreitos, as paredes mais atentas. Eu sentia isso no corpo, numa tensão constante que não me abandonava nem mesmo dentro da sala de aula. Já não era apenas o desejo contido, nem só a culpa silenciosa. Era o medo real de que algo escapasse do nosso controle. Rodrigo e eu não tínhamos nos beijado novamente desde a biblioteca. Não por falta de vontade, mas por necessidade de cautela. Ainda assim, o que existia entre nós estava cada vez mais visível, para nós mesmos. Você está diferente, comentou a coordenadora certa manhã, enquanto tomávamos café na sala dos professores. Mais quieta. Fase de adaptação, respondi sorrindo. Mas meu sorriso estava cansado. Rodrigo entrou logo depois. Nossos olhares se cruzaram por um segundo a mais do que deveriam. Vi quando a coordenadora percebeu. Não disse nada, mas anotou mentalmente. Eu conhecia aquele olhar. Já estivera do outro lado dele. Mais tarde, recebi uma mensagem de Rodrigo. Precisamos falar. Hoje, meu estômago se revirou. Nos encontramos após a última aula, fora da escola.
Um pequeno bar discreto, quase vazio. O clima entre nós era diferente. Menos leve, mais sério. Minha esposa pediu um tempo, disse ele logo de início. Vou sair de casa por alguns dias. Meu coração acelerou, mas não de alegria pura. Era um passo grande demais. E o que você espera de mim agora? Perguntei. Ele me olhou longamente antes de responder. Honestidade e coragem. Isso não é justo, retruquei. Eu não te pedi nada disso. Eu sei, disse ele. Mas também não posso fingir que você não é parte dessa decisão. Respirei fundo, sentindo o peso daquelas palavras. Rodrigo, eu não quero ser o motivo final do rompimento de ninguém, falei. Preciso saber se você está fazendo isso por você ou por mim. Ele segurou minha mão por cima da mesa. Um gesto simples, mas carregado de intenção. Estou fazendo por mim, respondeu. Você só me mostrou o que eu estava ignorando. Aquele toque me atravessou, não pela sensualidade, mas pela intimidade. Era ali, naquele gesto discreto, que tudo se tornava real demais. Na escola, os rumores começaram. Nada direto, nada comprovado. Apenas comentários soltos. O Rodrigo anda estranho, né? Parece abatido. Ouvi dizer que está dormindo fora de casa. Eu fingia não ouvir, mas cada frase era como um pequeno golpe. Numa tarde, uma aluna comentou inocentemente: Professora, o professor Rodrigo gosta muito da senhora, né? Meu coração quase parou. Por que você acha isso? Perguntei, tentando manter a calma. Ele sempre fala tão bem da sua aula. Sorri aliviada, mas o aviso estava dado. Estávamos sendo observados. Na sexta-feira, Rodrigo me encontrou no estacionamento. Seu rosto estava cansado, mas decidido. Eu vou me separar, disse, sem rodeios. Não sei ainda como, nem quando oficialmente, mas vou. Isso muda tudo, respondi. Eu sei. Por isso precisava te dizer antes de qualquer outra pessoa. O silêncio entre nós foi pesado. E se eu disser que preciso de tempo? Perguntei. Que tudo isso está rápido demais. Ele assentiu com maturidade que eu não esperava. Eu espero. Mas não desapareça. Olhei para ele, sentindo um nó na garganta. Eu não prometo nada, falei. Eu só peço verdade. Naquela noite fiquei acordada até tarde. Pensei no meu passado, no casamento que fracassou, nas promessas que um dia acreditei. Pensei no risco de acreditar de novo. Mas também pensei em como meu coração reagia quando o Rodrigo estava perto. Como eu me sentia vista, escolhida, desejada de um jeito que ia além do corpo. Eu sabia que estava diante de uma escolha inevitável: continuar vivendo naquele meio-termo doloroso ou assumir as consequências de seguir em frente. E pela primeira vez em muito tempo, percebi que o medo já não era maior que a vontade de ser feliz. Então vamos ao desfecho. A semana seguinte começou estranhamente calma, como se o mundo tivesse decidido me dar uma trégua antes do impacto final. Eu caminhei pelos corredores da escola com a postura de sempre, mas por dentro sentia que estava prestes a fechar um ciclo ou abrir outro completamente desconhecido. Rodrigo manteve distância, não por frieza, mas por respeito ao que eu havia pedido: tempo. Ainda assim, eu o sentia. Em cada canto da escola, em cada silêncio prolongado, em cada ausência que gritava mais alto do que qualquer presença. Na quarta-feira, ao final da última aula, encontrei um bilhete dobrado sobre minha mesa. Hoje, depois da aula. Preciso te ver, para encerrar ou começar de vez. Ei! Meu coração acelerou. Não havia mais como adiar. Nos encontramos fora da escola, num parque quase vazio, já ao entardecer. O céu estava pintado de tons quentes, como se refletisse exatamente o que eu sentia, uma mistura de beleza e fim. Rodrigo estava sentado num banco, olhando para o nada. Quando me viu, levantou-se devagar. Havia algo diferente nele, mais vulnerável, mais real. Obrigado por vir, disse. Eu precisava, respondi. Sentamos lado a lado, mantendo uma distância cuidadosa, quase simbólica. Saí de casa, começou ele. Estou num apartamento pequeno, provisório. Não é fácil, mas é honesto. Assenti, sentindo o peso daquela decisão. Eu não vim aqui para te convencer de nada, continuou. Vim para te dizer que, independentemente da sua escolha, eu não me arrependo de ter te conhecido. Olhei para ele. Pela primeira vez, não vi apenas o homem que me desejava, mas alguém que estava pagando o preço de ser verdadeiro. Rodrigo, comecei, respirando fundo. Eu passei noites sem dormir pensando em tudo isso. No que os outros vão dizer, no que pode dar errado, no risco de me machucar de novo. Ele permaneceu em silêncio, me dando espaço. Mas também pensei em mim, continuei. Na mulher que eu me tornei depois da separação. Mais cautelosa, mais fechada. E percebi que com você eu voltei a sentir coisas que achei que tinham ficado no passado.
Ele virou o rosto para mim, atento, contido. Eu não sei se isso vai durar para sempre, falei. Não sei se vai ser fácil. Mas sei que fingir que nada aconteceu seria trair a mim mesma. Houve um silêncio profundo entre nós. Então ele falou com a voz baixa: Isso é um sim? Sorri, sentindo os olhos marejarem. É um vamos tentar. Com calma, com responsabilidade, sem promessas vazias. Rodrigo soltou o ar como quem prende a respiração há muito tempo. Aproximou-se devagar, como sempre fazia, dando-me a chance de recuar. Não recuei. Quando seus braços me envolveram, não foi um gesto impulsivo. Foi firme e seguro, quase protetor. Encostei o rosto em seu peito, sentindo o coração dele bater acelerado, como o meu. Professora Beth, murmurou ele, com um sorriso contido. Você não faz ideia do quanto é difícil me segurar agora. Ri baixinho. Então continue se segurando, respondi. A gente já começou errado demais para errar mais. Ele sorriu também, entendendo exatamente o que eu queria dizer. Na escola, as mudanças vieram aos poucos. Rodrigo pediu transferência no semestre seguinte. Os rumores existiram, mas nunca se confirmaram. Eu continuei sendo a professora respeitada, firme, admirada. Ele com capítulo que deixou marcas, algumas cicatrizes, mas também crescimento. Nos vimos fora dali, longe de corredores e olhares curiosos. Construímos algo discreto, cuidadoso, real. Não perfeito, mas verdadeiro. Aprendi que o desejo pode ser um aviso, não apenas uma tentação. Que escolhas difíceis não garantem finais felizes, mas garantem honestidade. E que, às vezes, amar é aceitar o risco de se expor de novo. Hoje, quando alguém me chama de professora Beth, sorrio com a mesma serenidade de antes, mas por dentro sou diferente, mais inteira. Porque, pela primeira vez em muito tempo, não fugi do que senti. E isso ninguém nunca vai me tirar.